Vistoria cautelar de vizinhança. A primeira coisa que eu vou te falar a respeito dessa atividade de engenharia é o que nós temos nas normas de referência. E vamos começar primeiro, é claro, pela norma 13.752, que é a nossa norma de perícias na construção civil. E nós temos aqui, no item 3.77, vistoria, né? Porque a vistoria cautelar de vizinhança é um tipo de vistoria. Então vamos ler essa definição primeiramente. Vistoria: constatação de um fato mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que o constituem. Tá? Essa é a definição básica, primordial, é dela que parte o que é uma vistoria. E agora eu vou aprofundar um pouco mais nessa definição, consultando a norma do IBAP aqui de Minas Gerais, que também pode ser utilizada para outros estados sem problema nenhum, porque ela descreve muito bem como que a vistoria cautelar é realizada em todo o Brasil, né? Como que as vistorias e vistorias cautelares de vizinhança são realizadas em todo o país. Temos aqui a norma do IBAP, tá? E aqui a gente tem a definição de vistoria e também de vistoria cautelar. Primeiro vamos ver qual que é a definição de vistoria, que é baseada na definição da 13.752. É a constatação de um fato, mediante exame circunstanciado, isso é praticamente cópia da outra norma, e descrição minuciosa dos elementos que o constituem, aí muda um pouco, né? E ou influenciam, tá? Então, você pode descrever também, né, os elementos que influenciam o fato que você está fotografando, registrando, né, e descrevendo no seu laudo. Sem indagação das causas que o motivam, né, que o motivaram, aliás. Vamos lá, o que é que você pode levar, né, como interpretação disso? É que quando você estiver fazendo a sua atividade pericial, que por acaso, né, se você consultar aqui, voltando aqui na 13.752, no item 4.1.6, vamos olhar aqui, item 4.1.6, espécies de perícia. Você vai ver que a vistoria, ela é um tipo de perícia, sim, né? Então ela é, de fato, uma atividade pericial. Voltando aqui na norma do IBAP, novamente, a vistoria, então, se tratando de uma atividade pericial, ela é uma atividade pericial que ela não entra no mérito das causas. Por não entrar no mérito de causa, ela também não entra no mérito de responsabilidade e também não entra no mérito de tratamento. Portanto, ela é uma atividade pericial simples, né? Ela é uma atividade que não vai demandar de muito conhecimento técnico a respeito de patologia, né? Você não tem que entender dessa ciência para poder interpretar muito bem e descrever o seu laudo, né? Fazer o seu serviço por completo. Você, sabendo exercer aquela metodologia da vistoria cautelar, todos os procedimentos, o que você tem que fazer aquilo e como é que é feita a redação do laudo, você consegue desenvolver essa atividade. E vou subir aqui meu vídeo um pouco para a gente ler o que é a vistoria cautelar. A definição de vistoria cautelar. É constatação, mediante exame circunstanciado, dos imóveis localizados na área de abrangência de um canteiro de obras. Aí já tem uma diferença aí crucial, né? Uma diferença bem grande, que é na área de abrangência, tá? De um canteiro de obras, com o propósito de caracterizar sua tipologia, estado de conservação, padrão construtivo, idade aparente e eventuais anomalias e falhas, bem como as outras características importantes, devendo conter registro fotográfico das anomalias e falhas identificadas no imóvel vistoriado. Ok, não é só questão do registro fotográfico, né? Quando você estiver vistoriando os imóveis circunvizinhos aqui a um canteiro de obras, você também deve registrar o funcionamento também, né? Porque se houverem sistemas construtivos que não estejam funcionando, isso deve estar descrito e registrado dentro do documento também. Se uma torneira não está escorrendo água, se uma lâmpada não está acendendo, e por aí vai. Você tem que analisar também o funcionamento do sistema construtivo, porque o vizinho pode acusar a construtora também que a luz parou de funcionar depois que ele começou a construir, né?
Então, para você resguardar o seu cliente, você tem que registrar esses fatos também. Agora, partindo agora aqui para os slides que foram preparados, eu vou dar uma explicação agora um pouquinho mais aprofundada de como é que essa vistoria cautelar de vizinhança realmente acontece lá na vida real. Você tem aqui, olha, marcado aqui em vermelho um lote, né, onde vai ser realizada uma obra. Tudo bem. Você vai perceber que já existem construções aqui ao redor que já estão executadas, né? Então essa obra, principalmente na parte da movimentação de terras, na parte de execução de fundação, se tiver batistaca, né? Então uma grande movimentação de volume de terra, essa fase da obra pode causar impacto nas construções vizinhas. Você pode causar diversos tipos de impacto, dependendo do tipo de obra que está sendo realizada no canteiro. Para resguardar ambas as partes, você vai resguardar não só quem está construindo, mas também quem já mora em volta, é feita a vistoria cautelar de vizinhança. Na prática, você entra nesse imóvel aqui, você vai entrar no 1, 2, 3, 4, 5, 6 imóveis, 7, 8. Você vai vistoriar os imóveis aqui dentro dessa área de influência. E é você que vai determinar a área de influência junto também com o seu cliente e com o consultor de solos, né? Quem estiver desenvolvendo o projeto das fundações pode te auxiliar também bastante a determinar essa área de influência, ok? Mas você deve abranger toda a área onde existe possibilidade que essa movimentação de terra, que essas obras aqui venham causar impacto na vizinhança, ok? Você vai entrar então em cada um desses imóveis e vai registrar o estado atual de conservação, as fissuras, as trincas, as infiltrações, né? Os sistemas construtivos, se eles estão todos funcionando adequadamente, e você vai produzir laudos para cada um desses imóveis, né? E isso vai servir de prova pericial antecipada. Então, é um serviço que evita o litígio. Ele não é feito depois quando o litígio já está acontecendo. A vistoria cautelar de vizinhança ela é feita antes disso acontecer um problema litigioso, né? E quais são as vantagens, né? Resguarda o construtor contra a indenização indevida, porque os vizinhos não vão poder processar o construtor de forma indevida, né? Se já tem trincas ali, se já tem fissuras, eles não podem afirmar, porque já foram todas registradas ali no laudo, né? Então eles não podem afirmar que foi a construtora que causou. Garante que o vizinho seja indenizado caso a construção realmente venha danificar seu imóvel. Aí, ou seja, é bom para o vizinho também. Porque você foi lá, registrou todo o estado de conservação, né? Anotou todos os problemas. Surge alguma coisa nova, a pessoa que foi vistoriada vai ter uma cópia lá, vai ter acesso à cópia e vai falar, olha, isso aqui novo que está na minha construção não tem no documento, olha, é novo, aconteceu, foram vocês que causaram. E aí a construtora, em vez de acionar o setor de advocacia lá, em vez de acionar o setor jurídico, vai proceder reparando o dano que foi causado, o que evita transtorno para todo mundo, né? Abre uma boa fatia de mercado para os engenheiros. É um serviço muito bom para os engenheiros fazendo também, porque ajuda a construtora, ajuda os moradores e abre uma fatia de mercado para os engenheiros. Contribui para a profissionalização da construção civil. Né? Em vez de você ter aqueles serviços que começam sem documentação, sem embasamento, sem nenhum resguardo, nenhuma proteção jurídica, você já está tendo produção de prova pericial antecipada para resguardar a construtora. Isso profissionaliza de fato a construção civil. Desafoga o sistema jurídico brasileiro. Se você está evitando litígios, você está contribuindo para desafogar o sistema jurídico brasileiro. E olha só que legal. Ele é um serviço também obrigatório por duas normas. Né? Tem duas normas brasileiras que obrigam, né, a execução desse serviço antes de ser construída uma obra. E quais são as normas? Tem a 12.722, tá? No item 4.1.10, que descreve que a vistoria preliminar, né, toda vez que for necessário resguardar, deve ser realizada todas as vezes que for necessário resguardar interesses às propriedades vizinhas à obra, tá? Ou logradouro público.
a ser executada, seja em virtude do tipo das fundações, lembra do que eu tinha comentado? Das escavações também podem causar danos, né? Aterros, sistema de escoramento e estabilização, rebaixamento do lençol de água. Rebaixamento do lençol de água pode influenciar nas fundações vizinhas também, tá? Porque aí você aumenta o índice de vazios ali do solo naquela região onde o lençol foi rebaixado, e aí pode ter recalque nas fundações vizinhas. Serviços provisórios ou definitivos a realizar. Deva ser feita por profissional especializado habilitado uma vistoria, na qual devem resultar os seguintes elementos: planta de locação de todas as edificações e logradouros confinantes, bem como de todos os logradouros não confinantes, mas suscetíveis de sofrerem algum dano por efeito da execução da obra, tá? Então, obrigatoriamente todos que estão ali em volta, né, que são confinantes, são aqueles que estão em volta ali da obra, mas não só esses, como também aqueles que estão na área de influência. E aí deve ser determinado, é claro, através de um estudo, junto com os profissionais que estão participando aí do projeto de implantação dessa obra. Relatório descritivo com todos os detalhes que fizerem necessários a cada caso, das condições de fundação e estabilidade daquelas edificações e logradouros, além da constatação de defeitos ou danos porventura existentes nelas. Né? Você vai colocar ali o estado atual de conservação e todos os danos que estão presentes nessas construções que foram vistoriadas. Né? Além disso, você tem que colocar todos os documentos referentes à vistoria. Devem ser visados pelos interessados, devendo haver cópia à disposição deles. Ou seja, né, os interessados devem assinar e eles têm que ter uma cópia disponível para eles também, pelos motivos que eu já havia comentado anteriormente. E nós temos também a nossa norma de desempenho, a 15575, né, que determina no item 6.3.2, os projetos devem ainda prever as interações entre as construções próximas, considerando-se convenientemente as eventuais sobreposições de bulbos de pressão, efeitos de grupo de estacas, rebaixamento do lençol freático e desconfinamento do solo em função do corte do aterro. Tais fenômenos também não podem prejudicar a segurança e a funcionalidade da obra, bem como das edificações vizinhas. Tá? O desempenho da edificação está intimamente associado a todos os projetos de implantação e ao desempenho das fundações, devendo ser cumpridas as disposições das normas brasileiras aplicáveis. Aí ele vai citar as normas aqui. Ou seja, gente, as normas, né, nós temos duas normas aí que regulamentam que esse serviço ele é, né, obrigatório, que você tem que realizar ele antes do início da obra. E aí algumas pessoas podem argumentar, mas a lei, a norma, gente, a norma não é lei. Né? Tem muita gente que fala que norma não é lei, que é só uma recomendação técnica. Tem um grande porém nisso aí. Um grande porém nesse argumento. Porque o Código de Defesa do Consumidor, né, ele regulamenta o seguinte: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, ou seja, é fornecedor de serviços também, no mercado de consumo, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Ou seja, a construtora, ela está prestando serviço de construção, né? Está realizando ali aquela construção. Ela não pode colocar um produto no mercado em desacordo às normas vigentes. E isso é lei. Então ela é obrigada por lei a seguir as normas, mesmo que as normas em si não tenham o poder de lei. Entenderam? Por isso, é importantíssimo que você difunda esse conhecimento, né? Você tem que estar ciente disso, tem que estar ciente desse mecanismo e você deve alertar as construtoras onde você trabalhar, né? Onde os seus parceiros engenheiros já trabalham, que a vistoria cautelar de vizinhança é uma atividade necessária e é uma atividade que pode evitar muita dor de cabeça, ok? Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido bem proveitoso aqui essa breve apresentação. Qualquer dúvida, você já sabe, deixa o comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.